Essa questão de você constituir, porque aqui no Brasil, quando a gente pensa em planejamento patrimonial, a gente pensa já constituindo com a família. Alguns grupos que têm 2, 3 irmãos como sócios, eles fundam as empresas dele com a família dele, esposa e filhos, e passa a ser sócio daquela empresa, como fosse uma holding. E aí, eu me lembro que eu falei aqui, eu não me recordo agora, lá existe limitação para a idade de filho participar de sociedade. Isso é um assunto bem polêmico. A lei da Flórida, ela permite que um menor ele seja membro de uma empresa. Só que algumas instituições, em alguns momentos, se você tiver um menor no contrato, essa instituição não aceita. Então, o menor, se ele estiver oficialmente, por exemplo, a pessoa comete um erro na hora de abrir empresa e coloca a pessoa como um membro, que seria um acionista, e um gestor. Como que um menor de 18 anos pode ser gestor? Então, isso invalida completamente qualquer contrato que essa empresa tenha feito, se tiver um menor como gestor. Então, tem que ter muita cautela também quem escolher para fazer a abertura da empresa, porque todo mundo acha que é muito fácil. Eu vou lá no site, na internet, pago $150 e abro uma empresa. Depois, o preço que você vai pagar é bem alto. Na hora de você fazer a sua declaração, na hora de você comprar um imóvel, às vezes você tem um negócio fechado e você tem, nesse caso, um menor envolvido na estrutura. Então, está todo mundo aqui rindo que é lá de Orlando, porque a gente passa por essas situações frequentemente, né? Então, aí aquela correria, vamos refazer contrato, e tem situações piores, tá? Existe também pessoas que querem colocar o imóvel já no nome deles e dos filhos. Existe uma forma de fazer isso, através de um life stage. O que é um life stage? É como se fosse um usufruto aqui no Brasil. Então, a gente coloca lá, Carol Larson Life Stage. Aí eu coloco todos os meus herdeiros embaixo. Quando eu vier a falecer, já é deles. Diferente do que eu comprar um imóvel e falar para a Rô, eu quero no título, eu, meu marido e meus 2 filhos. Qual é a idade dos filhos? 14 anos. Desculpa o português, ferrou. Você vai ter que contratar uma pessoa, um advogado, para entrar com um documento na corte americana, porque você não pode ser o representante do seu filho, porque eles acreditam que tem conflito de interesse se você representar o seu filho. Então, como que você deu e vai tomar? Então, você tem que nominar uma pessoa neutra para defender os interesses do seu filho. Então, uma coisa mínima, você percebeu a diferença do life stage ou ter uma escritura no nome dos 4? Muda todo o cenário, todo o cenário. É porque aqui a gente usa alguns momentos que a gente tem, quando quer constituir uma empresa, e os filhos têm certa idade, a gente utiliza da situação da emancipação. Então, você faz a emancipação do seu filho, e ali ele está legalmente habilitado para participar daquela sociedade. Lá, eu não sei se saberia se teria essa situação da emancipação, e aí ele estaria regular para participar da sociedade. Existe a possibilidade de emancipação nos Estados Unidos também, só que você tem que ter um motivo. Existem os casos mais comuns, é quando um menor quer se casar. Então, os pais emancipam esse menor. No caso de empresa, eu não conheço muitos, mas existe também emancipação. Só que eu não sei se a corte vai conceder uma emancipação para colocar um menor dentro de uma empresa. Então, isso vai depender muito da pessoa que vai receber e analisar esse caso. Eu não sei se você já teve algum caso assim, Marcelo, que você está... significativo, né? O porquê que esse menor precisa ser emancipado. Os casos mais comuns é casamento, que a pessoa de 17, 16 anos quer casar, aí os pais acabam emancipando. Eu questionei, então, para fins dele se tornar sócio legalmente habilitado, a emancipação não funcionaria lá, não seria tão fácil a aprovação pela corte. Eu acho que não seria tão fácil. Não. Porque, no caso que algum brasileiro queira investir, como ele hoje já no Brasil tem sua empresa patrimonial e queira dividir um pouco isso para dolarizar com um patrimônio numa pessoa jurídica, geralmente ele já pensa em estar com seus sucessores no quadro societário, que é o que eu falei. No Brasil se faz muito isso porque, na falta do patriarca ou da mãe, você não vai tratar com inventário de bens. Os bens estão no CNPJ, o titular do bem é o CNPJ, você vai tratar de cotas. E aí, quando a gente constitui empresas para participarem na holding, a gente traz a família, esposo, esposa, e os filhos, com 16 anos, 17 anos, se emancipa, e na falta dele, eu vou para pagar o imposto no Estado de transmissão de causa-morte, que no Brasil não é 40, é 8, aqui né? no Rio Grande do Norte
é 3, 4, 5 e 6%. Uhum. E aí eu trato isso em cima de cotas, não em cima de bens. Então, se meu capital lá é de R$1 milhão, eu tenho 95%, minha esposa, ou eu tenho 45%, minha esposa 45% e meus filhos 5%. Esses 45% é de cotas. Então, é 450 mil em 3, 4, 5 e 6 no Rio Grande do Norte, porque tem estado como Rio de Janeiro, que já está até 8. Por isso que eu perguntei a possibilidade de, em buscar fazer proteção patrimonial, levar a família nós usamos outra estrutura, Flávio. Lá no Brasil, a gente tem várias outras estruturas da gente proteger o patrimônio dos herdeiros, no caso dos menores. Uma estrutura muito comum chama-se trust. Uma trust, ela é mais que um testamento, ela é um instrumento o qual eu não preciso comprometer o nome dos meus filhos, não coloco eles em nada. Aí eu abro uma trust, né? Eu crio, na verdade, uma trust, e lá eu coloco todos os meus desejos. Então, não tem que passar por espólio. Dependendo do tipo de trust, tem sucessão ou não. Então, a trust revogável está sujeita à sucessão, a irrevogável não está sujeita. E lá eu vou discriminar. Eu tenho 5 filhos. Um é solteiro, o outro não gosta muito de trabalhar, ou o outro tem algum problema comportamental. Então, eu posso até designar de qual forma eu quero que esses herdeiros recebam, não seguindo a lei do Brasil, que vai ficar 50 para a mulher, 50 para os filhos, na mesma proporção. Então, se você não quiser deixar nada para sua esposa, você não deixa. Se você quiser deixar só para um filho, você deixa. Se você quiser falar, o meu filho número 3... ele está casado com uma mulher que eu não gosto, eu não quero deixar meu patrimônio para ele. Então, o pai ou a mãe pode colocar dentro dessa trust dizendo, esse filho, enquanto estiver casado com a fulana, vai receber 10% do patrimônio. Se ele um dia vier se divorciar, ele vai receber o restante. Ou o meu filho só vai receber se ele estiver formado. Se ele não estiver formado, eu não acho que ele tem capacidade de administrar os bens que eu vou deixar para ele. Então, a gente tem essa flexibilidade de uma forma mais fácil para não arriscar. Porque, como eu disse, a lei da Flórida permite, mas existem controvérsias. Então, em relação ao teu menor. Então, para que a gente não corra risco e que facilite os processos, o melhor caminho é através de uma trust. E existe uma coisa mais simples, que é o testamento, né? Então, ele pode colocar no testamento também tudo aquilo que ele desejar, que é muito mais simples do que uma trust. E, inclusive, tem um preço muito mais acessível. Entendi. Na verdade, eu acho que, no caso nosso aqui, para esse planejamento, nesse sentido, ele é um pouco mais ágil, porque você não precisa fazer a trust, que esse documento está no quadro societário, está participando, ali você vai tratar só do contrato social, no aditivo, dividindo as cotas. Uma outra forma que a gente usa bastante, já que a gente estava falando das offshores, quando eu falo também de proteção, acho que é bom ressaltar um ponto. A proteção não é só contra a morte. Então, é divórcio, briga entre irmãos, problemas na empresa, tudo isso pode acontecer. E se você não tiver isso bem escrito e registrado, você vai ter um problema até maior do que com a morte, né? Então, quer processo que existem mais problemas para resolver do que um divórcio? Ou um falecimento quando os irmãos não se dão bem? E aí fica aquela briga de... Eu estou com um caso de imposto de sucessão, que é state tax lá, há 2 anos. E se você não entregar esse imposto dentro de 9 meses, a multa é altíssima. Eles não estão nem aí para a multa, eles estão a fim de brigar. Eles brigaram, continuam brigando e não conseguiram resolver. Se esse indivíduo que faleceu já tivesse deixado determinado, ele tinha um imóvel nos Estados Unidos. A briga toda é por causa de um imóvel de $400 mil. Só que o irmão 1 não fala com o 2, são 4 filhos. Então, a gente está com tudo parado e eles não entram em acordo. Complicou a empresa do pessoal aí. O patrimônio vai ficar travado por um período. Está lá travado, e ter todas as multas que eles vão cobrar e tudo mais. Aqui no Brasil, a gente tem uma questão, acho que ele pode até confirmar, que se ocorre isso aqui no Brasil, certamente a empresa fecharia, né? Porque a legislação ela pede um prazo. 180 dias, determinando o que aconteça quando você não faz um planejamento sucessório. Você tem um prazo máximo para você poder resolver. Se você não resolver, você vai perder a sua empresa. Aliás, você não. A pessoa já está morta, mas a empresa vai diluir. Mas por isso que eu acredito que a proteção patrimonial é fantástica para isso. Acho que o brasileiro precisa ter essa conscientização que o próprio americano já tem hoje. Com certeza, mas eu tenho visto cada vez mais os brasileiros, eu faço muita consultoria para o planejamento pré-imigratório, e é uma quantidade de pessoas que têm me contactado nos últimos anos que antigamente não existia. A pessoa chegava e depois ia se preocupar e muitas vezes não tinha muita coisa a ser feita de uma forma eficiente.
Mas, hoje em dia, realmente existe isso. Falando de empresa, só para complementar o que você disse, nós também temos essa regra nos Estados Unidos. Mas o fato dessa família é que é uma casa e não estava em empresa. Então, precisa se passar esse patrimônio para os herdeiros. Então, um quer que vende, o outro não quer que vende, o outro não concorda com a porcentagem, porque não tem testamento. Então, a regra natural seria dividir em partes iguais. Só que, para piorar um pouquinho a situação, esse indivíduo foi para os Estados Unidos, antes de adquirir esse imóvel, e se casou com uma americana. E essa americana agora também quer parte do patrimônio. Só que essa esposa não era a esposa verdadeira dele. Porque lá nos Estados Unidos é muito comum alguns casamentos para legalização. Então, o problema é grande. E ele nunca pensou nessa questão que um dia ele ia morrer tão jovem. Ele tinha 53 anos apenas. Com certeza. Com o que você trabalha? Ai, que bacana, que bacana. A gente usa bastante também a questão de seguros lá. Inclusive, a gente tem a nossa amiga aqui que vai falar sobre a questão de seguro para pessoas que não querem criar estruturas muito robustas ou que não se sentem... Porque tem muita gente, viu, quando a gente fala, vamos abrir uma empresa nos Estados Unidos, eu não quero uma empresa nos Estados Unidos, porque tem aquela mentalidade do problema que é ter uma empresa no Brasil. Então, tudo bem, respeitamos a vontade do cliente. Então, nós fazemos um seguro de vida, o qual qualquer pessoa residente ou não residente pode ter, e a pólice desse seguro, com o falecimento, cobriria essa sucessão e resolveria todos esses problemas. Eu não sei se aqui no Brasil é exatamente isso que vocês fazem. Eu trabalho com seguro voltado à unidade patrimonial. Eu sempre uma coisa muito massa, parabéns pela sua palestra, mas eu sempre falo o seguinte, até mesmo o brasileiro que tem uma holding, ou patrimonial, ou para que seja familiar, a necessidade de ter um seguro de vida, para até no momento de transferência de contas, que a necessidade de pagar a taxa de TCD é incrível. Com certeza, eu concordo plenamente com você. Tudo isso faz parte do quê? Do planejamento, né? Então, não é uma coisa só que a gente coloca no planejamento, não é uma coisa simples e falar, estou te ligando porque eu quero a sua ajuda. Não, gente, é muita coisa que engloba, né? São várias coisas, várias pecinhas que a gente pode colocar que você está 100% seguro. Sobre a empresa, só para finalizar, nós temos 60 dias nos Estados Unidos, após o falecimento de um membro, para eles tomarem uma decisão. Se não for tomada uma decisão, a empresa está automaticamente dissolvida. Lá são 60 dias. Tem alguns contratos que a gente pode colocar até 90, mas normalmente a regra é 60.